Muito bem, voltamos com mais um bloco do Super Notícias desta terça-feira, edição mais do que especial, afinal de contas estou ao lado de uma das grandes jornalistas da história da comunicação aqui de Governador Valadares, a excelentíssima e renomada Valéria Alves. Valéria, você hoje atua na faculdade, você também tem uma agência de comunicação e você está inserida em processos diferentes. Na faculdade, passando informação, acima de tudo, conhecimento para os seus alunos e na agência, já na parte prática. Como é que tem sido isso para você? Você que já tem uma experiência áurea na televisão, agora já há 20 anos, né, na agência e também como professora, como é que você se vê hoje no mercado da comunicação? Olha, eu já estou aí para mais de 20 anos, né, fazendo comunicação corporativa, empresarial. Com a Óbvio, né? Eu fui pioneira na primeira agência de assessoria de imprensa aqui em Governador Valadares, depois fomos a primeira agência de comunicação integrada, né? A fazer assessoria, eventos e publicidade e propaganda. E eu tenho feito, eu tenho caminhado muito, principalmente do ano passado para cá, mais para a área da assessoria, que é uma área que eu gosto mais de atuar, de consultoria, de planejamento, né? Embora eu ainda faça publicidade, mas realmente tenho caminhado muito mais nessa área da assessoria de imprensa, que é uma das disciplinas que eu ministro. Olha. Né? E que, para além da televisão, foi o que primeiro me levou para o mercado depois da TV, foi assessoria de imprensa. Eu comecei a fazer, na época, Faz GV, Faz de Vale e tal, e aí eu abri minha própria empresa, e avancei nesse sentido, e eu gosto muito de fazer, né? Gerenciamento de crise, gerenciamento de imagem, então eu gosto de atuar nessa área, tem a ver com o meu feeling, né? Com a minha capacidade de entendimento, tem a questão da logística, todo um processo que eu gosto mesmo de atuar. Então, assim, acho que o mercado, ele tem essas oportunidades, tá? Isso oferece, eu sempre falo com os meus alunos que a bancada do jornal só tem 2 lugares e às vezes 1. E nas assessorias tem espaço para muito mais profissionais, né? Então eu acho que o mercado de assessoria de imprensa, ele tem essa vibe assim de permitir que as pessoas ousem, né? Que elas não fiquem talvez também restritas, né? Às vezes só a Governador Valadares, porque eu tô com raízes fincadas aqui, né? Mas os meninos saem da faculdade, eles podem ousar, eles podem, né? Ir para outros lugares, né? Você vê, um dia desse estava conversando com um amigo, Zé Marcelo, que é jornalista em Brasília, começou comigo aqui, trabalhava no Diário Rio Doce, eu na TV Rio Doce, estudamos juntos, e ele falando assim, né, do número de assessores que são necessários em Brasília, se a gente contar o número de deputados, com o número de senadores, o número de ministérios, né, onde cada ministério tem uma equipe enorme, né, mais o judiciário, então assim, é muito profissional que precisa, realmente, né? Então, os meninos podem ousar, podem voar, bater asas, e eu acho que a assessoria é um caminho. É um mercado que realmente enche os meus olhos. Então, para além da TV, que foi algo que eu fiz por muito tempo, e o mercado, né, a comunicação corporativa, institucional e pública é algo que realmente me atrai. Eu gosto de estar nesse espaço. Valério, você entende muito de política, já atuou como jornalista assessorando várias campanhas políticas. Você tem um papel em branco na mão e daqui a 20 anos você vai ter que contar com poucas palavras ou da forma que você quiser, se sentir mais à vontade, tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos envolvendo a seara da política. O que a Valéria Alves, que é jornalista, tem conhecimento de causa da política, dos bastidores da política, escreve sobre política, ontem mesmo vi a sua coluna falando sobre o Zema. O que a Valéria Alves vai escrever nesse papel em branco? Nossa, essa é uma pergunta difícil, né? Foram muitos fatos que marcaram aí os 10 últimos anos. Mas, de fato, eu acho que o Aécio, por exemplo, entra para a história que vai ser contada nos livros, não vai entrar de forma positiva, né? Eu acho que a imagem que vai ser dita do Aécio, e nem é pela questão ali, né, do processo da corrupção, eu acho que pior, assim, é porque ele foi, eu diria, o grande responsável pelo start de tudo que estamos vivendo hoje, quando questionou o resultado das eleições com a Dilma Rousseff, né? Quando duvidou do processo eleitoral, quando questionou as urnas, né? Então, eu acho que ele entra para a história como
de forma negativa. E se a gente pensar no que a história preparava para o Aécio, considerando a história do avô, né, e de tudo que ele foi, o assessor dele, depois virou deputado. Então, se a gente pensar no que a história preparava para ele, é assim, um fracasso inesperado, né? Então, eu acho que essa é eu te diria que é o ponto mais importante de forma negativa que a história vai contar, porque é o start para todo o resto, né? É o start pro impeachment depois da Dilma Rousseff, que deu asas a Jair Bolsonaro, né? Que fez dele o presidente que foi nos últimos 4 anos. E eu nem vou entrar na seara da administração pública, porque isso, a história também está fazendo questão de mostrar como é que foi. Eu vou entrar mais na questão do jornalismo, né? Nunca, eu acho que nem desde a ditadura não tínhamos vivido tempos tão obscuros. E olha que se a gente pensar quando o Lula esteve na presidência, quando o PT não estava na presidência, ele também detonava muito os meios de comunicação. Quando ele esteve na presidência, ele detonava ao cubo, porque ele achava que, como não era aquilo que ele queria ver no jornal, né, das 7, das 8, das 9, ele achava que aquela não era uma imprensa que dizia a verdade, ele discordava. Mas discordar não significa desrespeitar, né? Então, a gente não viveu nos últimos anos fatos tão obscuros. Então, eu acho que essa escuridão dos últimos 4 anos também, do ponto de vista da liberdade de expressão, também vai ser retratada, vai ser um ponto negativo, né, que a gente vai ter na história lá na frente. O que me faz pensar que de tudo isso, né, a gente saia, e eu torço para que sim, né, com uma democracia fortalecida, né, porque hoje eu acho que a discussão nem é a democracia, mas é o que a gente vai fazer com ela daqui para frente, né? Então, eu acho que é isso que vai estar sendo escrito daqui a 10 anos, sabe? Quer dizer, o que o Brasil fez com a democracia, que ele conquistou com as diretas já, a partir de 2023. Quer dizer, o que esse país fez com essa democracia conquistada lá atrás, depois do que viveu nos 10 anos. Valéria, muitíssimo obrigado por toda essa oportunidade que você me deu de poder te entrevistar, de poder te conversar com você, uma das grandes referências do jornalismo aqui de Governador Valadares. Foi um prazer, muito obrigado, gratidão, sucesso, né? Tudo bem que desejar mais sucesso para você, né? Em tanta área de atuação é difícil, mais que você já tem. Obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para o que você precisar. Muito obrigado. O seu Toninho está lá, só ir lá conversando com ele. Luiz, eu que agradeço a oportunidade, né? Os telespectadores da Superi TV, prazer falar com vocês aqui novamente. Alguns talvez tenham sido meus telespectadores também quando eu estive na televisão. Queria convidar você, né, se o Luiz me permite, para acompanhar minha coluna. Eu escrevo uma coluna semanal no Jornal da Cidade, né? Você pode acompanhar minhas redes sociais também, Valéria Alves Jor. Eu sempre posto a coluna lá e estou opinando, né? E agora a gente vai começar a falar um pouco sobre cerimonial, sobre protocolo, sobre gestão de crise. Então, você pode acompanhar Valéria Alves Jor, tanto no Insta quanto no YouTube. Eu tenho um canal que também estamos começando a movimentá-lo. Então, muito obrigada, Luiz. Obrigado, seu Toninho. E sucesso para você aí. Que a gente possa conversar mais vezes. Com certeza. Muito obrigado, Valéria. O Superi Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.